Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o CC Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do CC Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o CC Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Oi, Alexia, tudo bom? Tudo, Foster, e com você? Você já está rindo de mim. Sacanagem. Eu tô muito feliz que a gente tá terminando a temporada, então é um sentimento de dever cumprido. E no final da temporada eu posso rir um pouco mais de você do que o normal. Sim, mas editando todos os episódios, eu percebi que a gente ria muito. Sim, a gente se diverte, o que é ótimo. Sim, mas eu acho que parece que criando um podcast é tipo, a gente somente está conversando e rindo, se divertindo. Mas Season 2 demorou pra caramba, porque é muito trabalho. É muito trabalho. Só para explicar um pouco para as pessoas como é que a gente funciona, a gente grava, a gente tenta gravar muitos por dia, né? O Foster edita, eu faço as transcrições, a maior quantidade que eu puder. Senão a gente tem que chamar uma outra pessoa para fazer e gastar dinheiro com isso. E depois a gente passa para as worksheets, né, para deixar bonitinho, coloca no site e faz a venda. Ou seja, é muita coisa para duas pessoas fazerem, sendo que a gente só não tem só o Careca Connection, tem bilhões de outras coisas também. É, e realmente é muito mais do que isso. Tipo, pensando quais são as melhores frases para colocar e Os melhores corrigindo as. assuntos. É difícil, mas a gente não está aqui para reclamar, a gente está aqui para falar sobre o Uruguai. A gente não tá reclamando, a gente tá contando um pouco para as pessoas como é que a gente trabalha. Porque eu acho interessante eles saberem pelo que, por exemplo, se uma pessoa resolver comprar as worksheets, eles vão entender exatamente o que eles estão pagando, não é simplesmente o texto, é todo o nosso trabalho. Então acho que vale a pena também eles entenderem. Sim, mas na verdade eu podia. Caraca, vou espirrar de novo. Sai espirro, sai espirro, Já sai saiu, espirro. já saiu, amor. Calma. É, Toda vez que fala isso, a pessoa perde a vontade de espirrar. bom, eu poderia gravar uma temporada inteira de podcast sobre o processo de criar um podcast, mas é outro episódio, é outra temporada. Então, agora, Uruguai. Amor, me fala, como que foi sua experiência lá? Muito bem! A minha experiência foi maravilhosa. Foi um dos melhores lugares que a gente já foi na vida, eu imagino. E olha que eu e Foster, a gente começou a viajar juntos há menos de 3 anos atrás, né? E normalmente para os mesmos lugares, que é Brasil e Estados Unidos. E aí foi a nossa primeira viagem internacional, quando a gente foi para o Chile, Argentina e Uruguai. E o Uruguai foi simplesmente incrível e não estava nos nossos planos. Sim, sim, realmente foi. A gente estava em Buenos Aires, que a gente já gravou um episódio sobre a cidade, e eu percebi que, caraca, Montevidéu fica 1 hora de barco. Sim, não, e outra coisa, 1 hora de barco indo para a colônia de Sacramento. Porque se fosse direto,
Ia ser 1h30 só de barco e não precisaria pegar o ônibus depois. Então, amor, você quer contar a história sobre o barco, como que é, e o negócio dos passaportes? Sim, vamos lá. A gente estava em Buenos Aires, né? E a gente tinha que ir para Puerto Madero, que é onde tem o terminal da Buquebus, que é o barco que leva a gente, né? Sim, Que não é um barco, é. Qual é o nome daquilo? é um É cruzeiro. uma. Não é É, cruzeiro. Eu vou lembrar depois. é E um aí, ferry. ferry boat, exatamente, um ferry boat. E a gente chega nesse terminal, faz o check-in, só que, obviamente, a gente vai mudar de país, então a gente tem que fazer a imigração, né? Então a gente sobe, aí tem a parte da imigração e da aduana, que é onde eles veem as nossas malas, etc. A gente sai da Argentina, aí a pessoa da Argentina dá o carimbo, tudo certo. Aí a pessoa Uhum. vira para mim e fala: agora você pode ir ali para o Uruguai. Aí eu não entendi, porque assim, eu estava em território Eu também argentino não. ainda. Aí eu fiquei olhando, ela falou: ali atrás, só que em espanhol. Ali atrás, ali atrás. Aí eu virei de costas e não vi nada, É só porque dar uma volta. porque realmente não tinha nada. Aí ela falou: logo atrás de você está escrito Uruguai. Aí eu olhei literalmente para trás de mim, tinha uma mulher com um papel impresso escrito Uruguai, que é ela que faz a imigração para a entrada do Uruguai logo ali, naquele lugar. Ela olhou para mim, perguntou quantos dias eu ia ficar, tudo certo, onde é que eu ia ficar, tudo certo, me deu o 90 dias do Mercosul, né, que é normal. E aí a gente foi pro barco. O Foster não estava se sentindo bem naquele dia, tá meio enjoado, né? Sim, sim. Não Eu lembro acho. se foi que eu bebi demais ou somente, sei lá. Aí o barco, na verdade, você nem sente que tá em cima da água. É muito, muito tranquilo. Você demora 1 hora para atravessar para a Colônia de Sacramento. Aí quando chega em Colônia, é aquele tipo de ferry que tem até carro para colocar dentro. Então tem muitos argentinos que saem de carro direto de Buenos Aires e ficam passeando por Uruguai. Sim, E voltam no final do dia. E a gente pega um ônibus super confortável que te deixa na rodoviária do Uruguai, e é de Montevidéu, desculpa. E é isso, é mais ou menos isso. sim, super fácil. Então recomendo se você está planejando, sei lá, uma viagem na América do Sul. Se você vai visitar Buenos Aires, Montevideo, é super fácil para chegar lá e super, super vale a pena. Mas me Sim, fala, Alexia, um pouco sobre a cidade. A gente amou Montevideo. Por quê? bom, para ser bem sincera, a gente não conheceu Montevidéu inteiro, né? A gente ficou só numa parte chamada Ciudad Vieja, que é a cidade velha, que é a cidade mais antiga de Montevidéu. Quer dizer, a parte mais antiga de Montevidéu. Sim, sim. E a gente deu muita sorte, porque a gente ficou na rua principal, né? Que é a rua Sarandi, Uhum. é, dessa parte, e Cajé, fazia, Sarandi. e fazia tudo literalmente a pé. Tudo que vocês possam imaginar. A gente não pegou o carro uma vez para nenhum lugar. A gente fazia tudo a É, pé. é verdade. Não pensei nisso. Sim, e outra coisa, os uruguaios, eles são maravilhosos. Eles te tratam muito bem. É um povo Gente muito. boa. É um povo muito amável, sabe? Muito gentil. É. E qualquer uruguaio sabe falar, obviamente, espanhol, português, né? Porque eles tiveram, a maioria teve que aprender com a quantidade de brasileiro que estava indo, Uhum. e inglês. Sim, porque eles. A indústria do turismo é muito forte para Sim, eles. e o Uruguai tem 3,5 milhões de habitantes e 1,5 milhão vive em Montevidéu. Então é realmente a cidade grande deles, não é assim, uma das cidades grandes, não é. Sim, A sim. cidade grande do país. Um estado super pequeno. Mas realmente os uruguaios. Uruguaios? Não, como é que é em Isso, português? uruguaios. Uruguaios. É, mas eu queria falar uruguaios, como eles falam. É, mas é um povo tão caloroso, tão. Me lembra muito dos mineiros. Lembra, lembra. E o Uruguai, ele tem uma mistura de culturas muito forte, porque é,
eles já foram do Brasil, eles já foram de Portugal, eles já foram da Espanha, eles já foram da Alemanha, já foram da Inglaterra, já foram da Argentina, eles já foram de todo mundo. É, Claro que, como qualquer outro país, eles têm os seus problemas, não é tudo é 7 mil maravilhas, Montevidéu é uma cidade mais cara, né, não é uma cidade barata. não. É, mas tudo que você faz de lá, por exemplo, as comidas, o que você pagar pela comida vai ser a melhor comida que você já comeu na sua vida. É, a gente pode falar sobre a comida um pouco? Claro, conta um pouco. Porque a gente comeu tão bom, mas Também. tão bem, eu sabia. É, mas, nossa senhora, tipo, o tivato, que é um sanduíche uruguaio que tem tudo, que tem bife, tem ovo, tem, sei lá, é meu sanduíche predileto. Hoje em dia, eu sou um homem que ama sanduíche. Tivato é foda, gente. Desculpa. Tivato é muito gostoso. Eu não consigo comer porque eu acho muito grande. Então eu prefiro um bom pedaço de carne, me desculpem os vegetarianos, do que um tivato. Não, mas é uma loucura que a gente não come muita carne. E lá Não. tem, É. tipo, 5 vacas por cada pessoa, né? E é muito engraçado porque por causa da cultura, da influência italiana que o Uruguai teve, lá eles falam, aqui a gente come pasta e carne. É, mas a carne é muito, muito boa lá. É muito boa. Você, quando estava em Colônia de Sacramento, você foi dormindo no ônibus, eu fui acordada. E aí a gente passou por uma parte de campo que mostram todas as pequenas fazendas, porque, lembrando, 1,5 milhão de pessoas são agricultores e são fazendeiros e têm gado e etc. Sim, Então, realmente, o Uruguai é um lugar de vacas, de criação de vacas e de carne, de corte de carne, né? sim, sim. E aí eu comecei a olhar assim as vaquinhas e falei, ai, que bonitinhos. Aí eu lembrei, gente, eu tô no Uruguai, isso aqui não é pra tirar leite. Isso aqui é pra comer. E aí eu comecei a ter um pouco de nervoso do que ia acontecer. É. Porque, né, você fica vendo aquilo. E eu e Foster, a gente não come tanta carne vermelha. A gente. Não é que a gente não gosta, a gente simplesmente não é do nosso dia a dia. A gente Não, prefere eu comer. prefiro um peixe, sei lá. Exatamente. E aí, acho que no penúltimo dia, um olhou pro outro e falou: Bom, a gente precisa comer carne. E aí, lembra que a gente pediu aquele bife? Sim, Que foi uma lembro, delícia. lembro. E também não estou lembrando do nome do lugar onde a gente viu o show do tango. Mas Pré-museu. pré-muse... pré-museum. Isso, pré-museu. Bom, quer explicar um É. pouco sobre esse lugar? É um lugar fantástico que tem talvez a melhor comida que eu comi na minha vida. E tem tipo 7 pratos diferentes. E tem um show de tango fantástico. E é uma casa antiga que tem tantas coisas nas paredes. É tipo um. Sei lá, não sei. Talvez você pode explicar um pouco melhor. Sim. Essa casa era um museu, né? Que é o pai e um filho que tomaram conta. E é um museu de como que os antigos uruguaios costumavam viver. Então, por exemplo, tem recibo de uma costureira, tem aquecedor, tem as panelas antigas. É assim, tudo que vocês podem imaginar de coisas de casa, eles começaram a colecionar. Então, cadeiras antigas, móveis antigos, ternos antigos, tudo antigo. Sim, E um belo dia, eles resolveram transformar o museu em um restaurante também. Só que não é um qualquer restaurante, você não pode chegar, bater na porta e entrar. Você tem que fazer uma reserva antes. E sim. você não sabe o quanto vai pagar, né? A gente teve muita dificuldade de encontrar o valor É, na verdade eu não final. lembro quanto a gente paguei. Porque É que pagou. a gente pagou. $70 Porque para cada um. é caro, mas super vale a Não, pena. mas calma. Mas Então, com 7 assim, pratos, a gente ficou eram 6. bêbada. Eram 6 pratos. Tá, Eram 4 entradas, um prato principal e a sobremesa. E água e vinho à vontade.
se você quisesse tomar 6 garrafas de vinho, você poderia tomar 6 garrafas de vinho. Só que eu e Roger, a gente não consegue. Não Então, lembro, mas a gente tomou vários. a gente tomou 2. Tá. Alexia lembra. Eu lembro. E o show de tango não é com dançarinos, é uma banda, né? É um grupo de tango que com cantor, pianista. Qual o nome daquele instrumento grande? Que é o Baixo? É aquele grandão e gordão, sabe? Aquele instrumento grande. Eu esqueci o nome. Pode ser vários, amor. E são, no máximo, 20 mesas. E nós fomos os primeiros a chegar. Então, quando todas as mesas estão prontas, tudo sai ao mesmo tempo. Então, todo mundo recebe a primeira entrada junto, a segunda entrada junto, e assim vai. Só tem 2 garçons e provavelmente 5 pessoas na cozinha. E o dono, que é o mais novo, que é tipo da nossa idade, fica lá, dando atenção pra todo mundo. Ele é super legal, tipo meio surfista. Que a não, gente viu super. ele várias vezes pela rua. Falou tipo, oi, aí, beleza? Qual é o nome dele? Não Santiago? Não, Salvador. Não lembro. Mas Era enfim, alguma coisa assim. experiência fantástica. Não, experiência fantástica. E eu tô fazendo questão de contar tudo porque eu acho que todo mundo que for a Montevidéu tem que ir nesse lugar. Precisa ir. Assim, Sim. não existe outra opção. Eu concordo. Então, Alexia, eu acho que é basicamente isso. Que Uruguai, país sensacional. Montevidéu, país sensacional. Se você está viajando para o Brasil, você deve visitar Uruguai também. Sim, com certeza. E é isso. Dá pra você ir pro sul do Brasil em 2 tempos também. Então, é fácil. Exatamente. Bom, Alexia, até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Thanks for listening to another episode of Carioca Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Carioca Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot. And we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Alexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Carioca Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.